Este vídeo é muito especial, porque quem escolheu o tema dele foram vocês. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Eclipse Series episódio 5. Eu pedi pra vocês lá no meu Telegram votarem em uma enquete, onde eu falei, vocês querem qual vídeo no sábado? The Eclipse Series ou My Only 12%? Vocês votaram em The Eclipse Series e hoje eu trago aqui pra vocês o review deste episódio aí, que foi um episódio muito legal, muito bom e tem muita coisa pra falar aí com vocês e várias teorias também. Então, gente, se você não quer ficar por fora das enquetes e você quer ter a oportunidade de mudar o canal, de me ajudar a criar conteúdos por aqui, entre em nosso grupo do Telegram, o link fica aqui na descrição. Por lá, eu sempre coloco alguma enquete, coloco alguma coisa e coloco sempre os vídeos que eu lanço aqui, talvez o YouTube não te notifica, por lá você recebe a notificação. E também tô sempre falando quais são os BLs que eu tô assistindo por lá. Então vamos lá começar esse vídeo, eu tenho muita coisa pra falar em The Eclipse Series, mas antes, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, e vem comigo porque eu tenho muita coisa pra falar, gente. Este episódio foi, assim, muita coisa. O episódio, ele começa dando sequência aos fatos do último episódio. O Ai, ele tira foto, dando beijinho lá na bochecha do Aki, e ele o ameaça dizendo, olha, se você não entrar no café comigo, eu vou postar essa foto no meu Instagram e todo mundo vai ver ela. Então o Aki, ele não tem outra opção a não ser ceder a essa ameaça do Ai, e eles vão juntos para o café. Quando ele chega lá, a atendente, ela reconhece o Aki e fala, você veio aqui da última vez, você tava com um menino bonito. E aí o Ai fica, sabia que você tinha me seguido. E aí depois o Ai fala pra ele, admite, você me seguiu até aqui. E aí o Aki fala, eu não te segui, eu só tinha visto alguns comentários na internet, então eu chamei o Kan pra gente vir aqui visitar esse café. Ele dá essa desculpa, esse miguezinho, mas obviamente, gente, o Ai não acredita, né? Então eles vão, sentam na mesa e o Aki pergunta para o Ai qual é o verdadeiro motivo dele estar no restaurante. E o Ai fala pra ele, olha, eu vi que você conversou com os professores, você disse pra eles não me punirem mais, então muito obrigado por isso. Ele agradece o Aki e o Aki fala pra ele, uai, você tem obrigado no seu vocabulário? Nossa, travou tudo aqui a dicção, né? E ele não fala uai, né, gente? Porque ele não é mineiro igual eu, mas enfim. E aí o Aki fala, eu tenho várias outras palavras no meu vocabulário, você quer que eu te fale? Gente, se o Aki falasse isso pra mim, meu Deus do céu, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Então depois disso, corta pra uma cena, o Aki tá lá na casa dele e aí ele recebe uma mensagem de Ai e o Ai fala, você é meu par no judô de amanhã. Ah, gente, o que eles lutam lá é judô, né? Taekwondo igual eu falava, não, é judô. E ele fala que sim. E quando ele manda mensagenzinha pro Ai, ele dá um sorrisinho assim, todo fofinho. Gente, o Aki, ele já tá assim, cadelinha do Ai, né? Eu e minhas cachorras, au, au, da patinha deita e rola. No outro dia, quando eles chegam na escola, tem um cara falando no telefone, e aí o Kan, ele vai confiscar esse telefone, porque eles têm a ordem agora de quem tiver no telefone tem que confiscar. E aí o Aki fala pra ele, não confisca o telefone dele, porque ele tá conversando com algum adulto, e esse adulto não sabe mexer no computador, pode ser algo sério. Então o Kan fala, putz, eu nem tinha pensado nisso, agora eu tô com a consciência pesada. E a gente vê aí que o Aki, ele tá mudando entre aspas, né, porque espera só lá no final, porque assim, tá mudando entre aspas. Então os amigos de Aki falam, olha, você tá muito estranho, tu não é assim. E ele fala, eu estranho? Não tem nada de estranho aqui não, eu tô normal. E aí eles perguntam pra ele quem que é o par dele no judô. E obviamente ele responde que é o Ai, só que pra não demonstrar aí que ele tá com um crushzinho nele, ele fala que o Ai, ele é um fardo pra ele. Mas a gente sabe que não é, nem que ele ama ficar com o Ai. Então ele vai pra máquina de bebidas pra comprar aquela bebida que ele gosta muito. E quando ele tá lá, ele começa a pensar em Ai, fica com as lembranças na cabeça dele. E ele vai, pega o celular dele e vai ver a fotinho que o Ai mandou pra ele. Ah, eu esqueci de falar. Quando eles estão lá no restaurante, o Ai pega a foto, manda pra ele e fala, eu vou deletar do meu celular, mas você escolhe se você deleta do seu celular ou não. O Aki até agora não deletou a foto. Então ele tá lá vendo a fotinho, sorrindo, lembrando do Ai, e aí o Ai chega e fala, e aí? O que você tá fazendo aí? Ele leva um susto e o celular dele quase cai. E, obviamente, o Ai vê a foto, né? Ele fala, ué, tu não excluiu a foto ainda não? E aí ele fala, eu tô excluindo agora. E aí o Ai fala, não, deixa pra quando você for excluir, você não exclua na minha frente, porque isso vai doer demais, sabe? E, obviamente, que ele não vai excluir essa foto, né, gente? Porque se ele tava admirando a fotinho do Ai dando um beijinho na bochecha dele, obviamente ele não vai excluir. Então, enquanto eles estão lá no judô, a gente tem uma cena de alguém que entra lá no vestiário e pega o caderno do Ai. A
gente não sabe quem é essa pessoa, mas essa pessoa pega o caderno dele. E aí quando o Ai ele vai no vestiário, ele chega lá e o caderno não tá lá e ele começa a ficar puto e ele parte pra cima do Aki, fala: você pegou meu caderno? Se você não me disser quem pegou o meu caderno, se você não me devolver o meu caderno, eu vou contar pra todo mundo a real motivo da maldição da Supalo. E aí o Aki parte pra cima dele, os dois começam a brigar, o professor chega, separa a briga, e aí depois o professor fala que vai ter que reportar isso aos diretores, e aí o Aki fala: não, professor, por favor, não reporta isso ao diretor, porque senão vai dar problema pra mim, eu vou perder a minha bolsa. A gente descobre que o Aki, ele é bolsista, eu não sabia disso, vocês sabiam disso? Descobri nesse episódio. E aí o professor fala: ah, então tá, eu não vou reportar para os diretores, mas vocês vão ter que fazer algum serviço aí pra mim em troca. E depois a gente fala sobre esse serviço que eles estão fazendo. Então aí tem um momento que tá todos os alunos, menos o Aki e o Ai, reunidos na sala, e aí eles ficam se perguntando quem pegou o caderno de Ai, quem roubou o caderno dele. E aí o Kan fala: gente, será que isso não é a maldição? E eles ficam todos assim: meu Deus, não é possível que é a maldição. E aí o Aki, ele entra na sala, ele vai pra carteira dele, só que como o Ai, ele é o parceiro dele, o Ai não tá lá e ele percebe isso. Aí aquela professora chata, insuportável, ela chega e avisa pra eles que eles vão ter uma prova, ou seja, o Ai, ele acabou perdendo uma prova muito importante. Ela até pergunta: cadê o Ai? Cadê o Aian? Ninguém sabe onde ele tá. Aí que ela ficou mais feliz ainda, né? Porque o aluno que ela não gosta não tá lá, ela vai dar uma prova e vai perder essa prova, então ela ficou mais feliz ainda por dentro. Então depois que acaba essa prova, o Tua, ele vai até o Ai, ele tá deitado lá na quadra, ele tá dormindo, e ele fala: olha, você perdeu uma prova, é melhor você voltar pra sala. Se você não fazer as provas, pode ser que você prejudique a sala inteira e não só você. E o Ai fala: tá, tudo bem, daqui a pouco eu vou. E ele fica lá e o Tua vai embora. Só que aí tem um detalhe: o Aki, ele tava vendo tudo isso. Enquanto o Tua ficava lá, ele tava observando. Eu tenho uma impressãozinha aí de que o Aki, ele tem, assim, um ciúminho do Ai com o Tua, viu? Eu acho que ele tem um ciúminho desses dois aí. Tanto que ele seguiu o Ai e o Tua. Então acho que aí tem um ciúminho envolvido, mas não tenho certeza. Quando o Tua, ele tá voltando pra sala, o Kan o aborda, pergunta onde ele tava e fala que ele tem medo de que ele se junte à gangue do Ai. Então o Tua fala pra ele não se preocupar, que ele não vai juntar a gangue. E o Kan pega na mão dele e fala: vamos pra sala então, vamos lá. Mas quando o Kan, ele vê que tem outros caras vendo ele pegando a mão do Tua, ele solta na hora. E aí o Tua, ele fica meio assim perplexo, né? E ele fala: ah, então vamos pra sala. Então o Aki, ele tá ali dando comida para o cachorro, só que o cachorro não quer comer a comida dele, ele fica até nervoso com o cachorro. E aí o Ai, ele chega e ele pergunta pro Ai: e aí, você achou seu caderno? O Ai fala: não, não achei ainda. Ele fala: olha, eu juro pra você que não fui eu que peguei o seu caderno. Então o Ai responde pra ele dizendo: eu sei que você não pegou meu caderno, eu tava com raiva no momento e você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, então veio toda aquela coisa, eu fiquei com raiva e aconteceu tudo aquilo. Então o Aki vai e pergunta pro Ai: e aí, aquele momento que você falou da maldição, da verdadeira maldição do Supalo, o que você queria dizer? E aí o Ai, ele desconversa e ele pergunta para o Aki se é muito importante para ele ser monitor da escola. E aí o Aki fala: sim, isso é muito importante para mim, porque é a única forma que eu vejo de eu ajudar a escola, sabe? Então o Ai fala para ele: olha, isso não combina com você. E o Aki fala: olha, eu não tenho os mesmos privilégios que você. Eu não posso ficar trocando de escola sempre que acontece um problema. E aí o Aki, ele vai embora, e quando ele tá indo embora, o irrigador liga assim involuntariamente, o molha todo, ele fica encharcado. E obviamente, gente, o Ai morre de rir dele, né? Então o Aki, ele vai lá secar as roupas dele, e aí o Ai chega, dá o casaco dele pra ele e fala: pode com esse casaco, porque eu sei que você tá com pressa. E aí ele coloca o casaco de Ai, e o Ai vem e coloca o capuz nele e fala: tá vendo? Você combina muito mais desse jeito. E aí o Aki, ele fala: eu nunca vou ser desse jeito. Então o Ai fala pra ele: mas você nem tentou. E o Aki só responde: eu só sinto que eu não quero ser assim. E aí o Ai pega as roupas do Aki que estão ali secando e fala que vai levar pra lavar, só que o Aki começa a tentar pegar a roupa dele, e quando ele tá pegando, eles acabam se pegando assim, e eles trocam aquela troca de olhares deles, que eles sempre têm, né? E aí, na hora que eles estão tendo essa troca de olhares, o zelador chega e na hora eles se desgarram, né? O zelador vê que tem uma coisa ali. Será que o zelador vai reportar pros professores que talvez o Aki tenha algum sentimento ali pelo Ai? Porque ele já pegou os dois 2 vezes, né? Então o Aki, ele consegue pegar
pegar as roupas dele, ele vai embora. E à noite a gente tem uma cena que ele tá lá estendendo as roupas e ele tá estendendo também um casaco de Ai. E aí ele fala, putz, por que tem que ser o Ai? Por que tem que ser ele? E aí a gente não sabe o porquê. Será que é o porquê tem que ser ele que ele se apaixonou? O porquê tem que ser o Ai que tá tentando dar alguma coisa lá na escola, tentando acabar com a Supalo? O porquê tem que ser o Ai? A gente não sabe. Vamos descobrir nos próximos episódios. Mas eu acho que o porquê que tá falando é do amor mesmo. No outro dia, o Tua, ele tá indo pra escola junto com o padrasto dele e com a mãe dele no carro. E aí quando eles estão chegando perto da escola, vê um carro e corta eles. E aí o padrasto aí começa a ficar muito puto com o cara que tá dirigindo na frente. Ele quer sair do carro pra bater nele. E a mãe do Tua fala, não precisa disso. E o Tua fala, escuta a mamãe, não faz isso. E o padrasto dele fala, você tava aqui? Eu nem tinha notado que você tava aqui, porque veio silêncio, só parecia que tinha gente aqui dentro desse carro. E aí ele fala, eu tava pensando nas coisas aqui. E o padrasto dele é super escroto e fala o seguinte, você pensa demais, você é muito mole, é por isso que você sofre bullying na escola. E obviamente o Tua, ele fica super triste, ele sai do carro, dá tchau pra mãe dele, pro padrasto dele e vai pra escola. E aí quando ele chega lá na escola, tem alguns caras que estão xingando os rebeldes, porque pelo que a gente sabe, todos eles são gays. Eles ficam, vocês são bicha, vocês envergonham nessa escola, toda vez que a gente vem pra escola, todo mundo fica perguntando se a gente vai pra escola das bichas, e aí eles ficam, tipo, sendo super homofóbicos. Então o Tua, ele fica super triste, ele vai pra um cantinho dele lá na escola, e ele começa a ficar pensando em algumas coisas. Ele pega o celular dele, tira foto do céu, e ele posta na internet e fala, seria bom poder desaparecer. Gente, eu fiquei muito triste quando eu vejo que ele postou isso. E aí o Kan, ele viu que ele postou isso, e o Kan, neste momento, ele fica pensando, naquele momento que ele tava lá no café, e ele escutou o Tua falando com a mãe dele, falando sobre a questão que ele tinha com o padrasto dele. E aí o Kan, ele também fica super triste com isso. E aí volta para o Tua. E no momento que volta pro Tua, ele recebe uma mensagem no celular de um cara se chamando Bruce Wayne. E ele fica mandando mensagem pra ele no Facebook, eles ficam trocando mensagem. E tá na cara, gente, que essa pessoa que mandou mensagem pro Tua é o Kan, né? Não é possível que outra pessoa mandou mensagem, porque a única pessoa que tava vendo a foto que mostrou pra gente era o Kan. Mas vamos ver aí nos próximos episódios o que vai acontecer. E aí tem um momento super fofo que o Watt, ele vai até a professora e aí ele fala pra ela, você lembra aquele dia que você me perguntou que eu não tava feliz com as aulas? Então, é porque eu gosto muito mesmo de assistir filmes, só que são filmes alternativos, filmes indies. E ela fala, nossa, que legal, eu tenho um amigo que gosta de assistir filmes indies também. E você já falou sobre isso com seus pais? E ele falou que sim, que já tinha falado isso com os pais dele. E ela pergunta, o que eles acham de você estudar cinema, alguma coisa assim do tipo? E ele fala, eles disseram que isso é bobagem, que isso não dá nenhuma remuneração financeira pra você não tem nenhuma estabilidade financeira. E eles disseram pra eu pensar em outra coisa, em engenharia, que é o ramo da família, que eu vou me dar muito melhor nisso. E aí a professora fala, cara, é difícil ser adolescente, né? Mas tenha em mente que você não precisa fazer aquilo que as pessoas esperam de você. Gente, é a melhor professora dessa escola. Ela é a professora Helena da Supalo. Ela dá só conselhos sensatos. Amei essa professora. Deixa ela como diretora, gente, porque ela é perfeita. Então corta para Aki e Ai. Eles estão lá limpando o tatame. A punição que eles tiveram do professor por eles terem brigado é limpar o tatame depois de todas as aulas por um mês. Então eles estão lá limpando. O Ai, ele já fica cansado, ele deita no chão, então eles começam a conversar entre si, e o Ai pergunta para o Aki por que ele quis ser monitor de classe, e o Aki fala para ele que quando ele chegou na escola, ele sofria muito bullying, e teve um dia que ele sofreu bullying, que ele bateu no cara, e ele foi levado para a diretoria, e aí o professor Drika, que é o tio do Ai, ele tava lá, eles tiveram uma conversa, ele era tão compreensivo, e eles conversaram muito, e depois ele apresentou um cara que chamava Mess pra ele, e quando ele viu o cara, na hora ele falou, eu quero ser como ele. Então foi neste momento que ele decidiu que ele queria ser monitor da escola. Então vocês veem que tem toda uma questão de bullying, tem toda uma questão de preconceito, de ser notado, que envolve aí a opção do Aki dele ser monitor de turma, dele ser o puxa-saco da escola. Então o Aki pergunta pro Ai como está o professor Drika. E aí o Ai, ele fica pensando assim, como ele vai responder, ele só muda de assunto e fala, minha mãe falou que eu tinha que chegar em casa mais cedo, e ele vai embora.
embora. Desconversa e vai embora. E o Aki percebe que tem alguma coisa ali, né? Então ele corta pra uma cena, os rebeldes eles estão fazendo protestos e aí eles estão filmando o professor começa a tentar pegar o celular da mão deles e ele é super violento com eles. E aí com isso, eles ficam com super ódio do professores. Eles fazem uma postagem no Twitter e fala: a gente convoca todo mundo que esteja de acordo com a gente para amanhã a gente vai fazer um protesto nessa escola, a gente vai botar a escola abaixo. E obviamente o Ai, ele ama a ideia e no outro dia estão todos os monitores lá reunidos com a professora para eles tentarem impedir esses rebeldes. Então eles estão conversando para descobrir o que eles vão fazer e aí eles descobrem que tem 3 grupos. Tem um grupo de apoiadores dos rebeldes, tem um grupo que é contra os rebeldes e tem um grupo das pessoas neutras, que elas não falam nada, elas não sabem onde elas vão se portar e qual grupo elas fazem parte. E aí eles falam que eles têm mais pessoas apoiando eles, mas que o grupo deles estão cada vez mais crescendo. E aí os rebeldes, eles estão lá fazendo cartazes e eles começam a ver que o grupo deles também tá crescendo muito, tem muita gente apoiando eles. Então eles falam: gente, a gente vai bombar muito, vai dar super certo o nosso protesto, uhul, vamos conseguir botar essa escola abaixo. E na conversa que eles estão tendo lá com a professora também, a gente descobre que falta uma maldição, uma consequência só pra maldição se concretizar entre estes alunos. E a última maldição deles é queimar, ou seja, alguma coisa envolvendo fogo. Então os rebeldes, eles estão lá fazendo cartazes, como eu disse pra vocês. O Aki, ele chega, pega os cartazes e fala: gente, para com isso, vocês vão ser afetados pela maldição. Eles falam: a gente não tem medo disso, vocês que se dane, a gente não acredita nessa maldição, isso é só uma lenda urbana. Então o Aki, ele fica super puto, ele vai embora e do nada chega uma mensagem no celular de todo mundo falando: se você não quiser ser afetado pela maldição, não proteste amanhã. E aí todo mundo fica com super medo, né? Fica todo mundo com o si na mão, né? Então à noite, depois que os rebeldes eles vão embora, a gente tem uma cena de alguém chegando lá no lugar onde eles fazem os cartazes com um isqueiro que vai botar fogo nas coisas. E quando mostra o rosto dessa pessoa, quem que é? O Aki, gente. Ele não tinha mudado nada, né? A gente pensou que o Aki, ele tava mudando pro bem, mas na verdade ele tá do mesmo jeito. Eu acredito que ele tenta fazer as coisas pro bem, mas a maldição da Supalo, gente, praticamente é uma mentira, porque quem faz a maldição são os monitores, e o Aki tá misturado nisso, né? É só pra botar medo nos alunos. E quando ele vai colocar fogo lá naquelas coisas, o Ai, ele chega, tampa a boca dele e o leva ele pro cantinho. E aí o episódio acaba e a gente tem as prévias. Nas prévias a gente tem um Ai, ele confrontando o Ai, falando: por que você tá fazendo essas coisas da maldição? A maldição não é real, são vocês que armam tudo. E aí o Aki, ele começa a chorar, ele começa a gritar com o Ai, e fala: se eu não fazer isso, todos vão ficar decepcionados. Gente, um caos. Aí depois eles vão pra casa do Ai ou do Aki, não sei pra onde que eles vão. Eles dormem juntos e parece que o Aki, ele vai dar um beijo no Ai, só que aí corta e acaba aquele bendito da prévia. E a gente não sabe o que vai acontecer. Gente, resumi esse episódio, custei, foi difícil porque esse episódio foi tenso, aconteceu tantas coisas. E assim, eu não sei o que esperar do próximo episódio de The Eclipse Series, porque este episódio foi um episódio super bom, mas ao mesmo tempo foi super triste, porque eu queria ver o nosso casal junto. Eu achei que os dois iam estar de boa, sabe? No último episódio, mesmo eu vendo briguinha deles, depois eu pensei que talvez teria alguma reconciliação, porque ao mesmo tempo que eles estão tristes, eles estão juntos, então não dá pra entender esses dois. Mas o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que o Ai, ele vai convencer o Aki a passar para o lado dele, e o Aki, ele vai ser tipo um espião ali no grupo dos monitores pra saber o que tá acontecendo, e eles vão expor pra todo mundo que essa maldição não existe, ou talvez essa maldição possa até existir, talvez essa lenda urbana seja verdade, e o povo não tá acreditando. Mas assim, eu não faço ideia do que vai acontecer nos próximos episódios. The Eclipse Series é uma série confusa, mas é uma série que eu gosto porque eu gosto da química do casal. Esse review foi uma confusão, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa daqui. A parte que a gente vê a homofobia, a parte que a gente vê o Tua, que ele posta aquela fotinha lá no céu, gente, aquele momento destruiu meu coração. Eu chorei de verdade naquele momento. Então assim, tá difícil, vamos ver o próximo episódio, eu não aguento mais sofrer, e vamos ver se pode ser que tenha algum final, tem alguma esperança aí pros nossos casais de The Eclipse Series. Quero saber de vocês o que vocês estão achando dessa série, comente aí embaixo suas teorias sobre tudo, porque eu quero saber. Se você chegou até aqui, comente: Ai e Aki, se beijem logo, porque aí eu vou saber que você chegou até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!